Então, essa é a mentoria do curso Mestre em Queijo e Laticínios Veganos do dia 3 de novembro de 2021. E, como a gente sempre começa, né? A gente começa com perguntas. As perguntas que vocês têm, as dúvidas que vocês têm, senão a gente começa a conversar sobre o que tem no curso, o que não tem. Olá, Neuza. Olá, Laura. Boa noite. Acabamos de começar. E aí, quem quiser fazer perguntas, só levantar a mãozinha pra gente Eu começar. quero. Vamos lá, Venúzia, fale. Então, eu até perguntei para você, porque eu comecei, a manteiga é uma delícia, o creme de leite é uma delícia, né? Então, eu estou começando devagar, porque eu tenho outros cursos, né? E assim, o meu tofu, a questão de tirar a pele é totalmente diferente. Realmente, ele fica liso, mas o meu não talhou, não criou coalho. E eu digo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque ele é uma delícia. Por exemplo, por que eu digo isso? Porque eu usei a técnica antiga, mas eu tirei a que eu fazia, sabe? Mas eu tirei a pele e dá uma suavidade, como você diz, entendeu? É outra. É como. Até o próprio, na hora de temperar o tofu, o umami, né? Ele realmente aparece. Ele dá uma diferença muito grande, mas não consegui. E assim, eu não sei. Eu já tive essa observação que o limão daqui, ele é muito azedo. Então, a meia xícara tornou um tofu azedo, muito azedo, até demais do que seria razoável. Aí eu queria saber, conversar sobre a questão do tofu. Tá, vamos falar sobre o tofu então. Sobre o tofu ou qualquer outro queijo que a gente vai coalhar, que é o queijo de amendoim também, tá? O que é que faz o queijo coalhar? A aglutinação da proteína. Então a gente tem que entender o princípio para a gente entender que dá certo e que dá errado. Então, coisas que fazem um tofu ou um leite de amendoim talhar bastante, ele ter bastante proteína ali, ele tá com a proteína bastante concentrada. E o que a gente faz para fazer a concentração da proteína? A gente vai ferver esse leite e depois a gente cozinha o leite. Então, depois que ele ferve, a gente vai cozinhar o leite, tá? Então, eu levantou a fervura, quando começa a contar os minutos de cozinhar. Quanto mais eu cozinhar o leite, mais eu consigo aglutinar a proteína, que é a hora que eu coloco um elemento ácido, ele faz com que a proteína grude uma na outra, tá? E aí forma o coalho bonitinho. O que pode atrapalhar formar isso? Primeira coisa, ingredientes antigos, velhos, né? A soja tá velha, o amendoim tá velho. Ele perde as propriedades. Outra coisa, eu deixar na água muito tempo e ele começar o processo de germinação. Se a soja ou o amendoim começar o processo de germinação, ele, na hora do processo da germinação, ele vai comer os ingredientes que faria com que ele talhasse depois, entendeu? Entendi. Então, Então, se a gente não, deixar, continua. só um minutinho, se a gente deixar Tá. muito tempo dentro da água e ele começar o processo de germinação, possivelmente a gente não vai conseguir ter um leite com proteína suficiente para poder talhar, tá? Outra coisa que pode acontecer, deixei na água o amendoim ou a soja, fez aquela coisa toda e tal, e não deu tempo, e eu congelei ele. Não dá certo. Para fazer os queijos maturados, os queijos fermentados, dá certo a gente deixar de molho e depois a gente fazer o processo. Com o queijo frescal, tanto o tofu quanto o frescal de amendoim
Não dá certo. Por quê? Porque ele vai mudar a propriedade e a gente não vai conseguir tirar aquela proteína da forma que a gente precisa. Outra coisa que faz dar errado, quando eu falo lá para tirar as pelinhas da soja, para deixar ele com sabor mais suave, a gente tem aquele processo do choque térmico, mas é um choque térmico. Não pode deixar cozinhar a soja naquele momento. Se cozinhar a soja naquele momento, ela perde a propriedade e não vai talhar depois, entendeu? Entendi. Não, entendi essa última parte. No choque térmico seria bem rápido. Choque térmico é joga na água fervendo e imediatamente escorre e joga no gelo. Só para facilitar a remoção da pelinha, entendeu? Só para facilitar a remoção da pelinha. Agora, se a gente deixa muito tempo dentro da água quente, ele começa a cozinhar a soja. E aí o que acontece? Ela já cozinhou a proteína que deveria cozinhar na hora do momento do leite. E aí a gente perdeu o momento do talho. Sobre os elementos ácidos que a gente pode colocar, tá? A gente pode colocar o limão, a gente pode colocar também o vinagre de álcool. Eu sugiro usar o vinagre de álcool, porque eu acho que ele fica bem suave. Eu acho que é o que mais fica suave. O limão, ele vai ficar com sabor, ele vai ficar com um sabor de limão e às vezes fica bem acentuado o sabor de limão. Tem gente que gosta. Minha mãe adora o tofu com limão. Adora, adora, adora. Mas eu, particularmente, eu já não gosto tanto. Eu prefiro ele com sabor mais suave, porque aí depois eu tempero do jeito que eu quiser, entendeu? Então eu prefiro colocar o vinagre de álcool. Eu acho que o vinagre de álcool tem várias vantagens. Primeiro que ele deixa um sabor suave. Segundo que ele é bem ácido, então ele faz o talho. E terceiro que ele é bem barato, né? Então ele é ótimo. O vinagre de maçã já não tem uma acidez suficiente para fazer um talho forte. Tem gente que usa aquele sal amargo, que é aquele negócio que a gente toma lá, aquele purgante lá. Eu não gosto de usar, porque eu acho que fica com sabor residual no tofu, tá? Por isso que no curso eu não coloquei, eu já fiz, só que eu acho que o sabor fica ruim. Então, não coloquei não, porque eu não gostei do sabor. Eu prefiro ou vinagre de álcool ou o suco de limão. Tá? Então assim, os 24 horas de molho, a soja, seria ideal ou não seria ideal? Trocando a água, tá? E de olho para ela não germinar. Tudo depende da onde você tá, Venúzia? Às vezes eu coloco o grão ali e ele tá novinho, alguma coisa, e ele já dá caras que vai começar um processo de germinação. Aí não vai rolar, entendeu? Entendi. E acho que também aqui é muito quente. Muito quente, muito quente, muito quente, né? Pode também ter essa... Nesse caso, o que você pode fazer, até para não fermentar dentro da água, você pode fazer o demolho na geladeira, tá? Ah, legal. Legal. Pode fazer o demolho na geladeira para não correr o risco, agora que a gente vai começar o verão, que começa dias muito quentes, a gente pode fazer o demolho na geladeira para não correr o risco de fermentar. Ó, a Laura estava falando que ela faz o frescal dela, 1/4 de xícara de suco de limão e 1/4 de xícara de vinagre de álcool, né? Ela disse que o primeiro que ela fez ela achou muito azedo. Então, como você está falando, o limão de vocês aí é muito azedo, se você quiser continuar usando o limão, aí você faz assim, mistura o álcool com o vinagre, entendeu? Entendi. Pronto, não vou desistir. Não, gente, não desiste não. Isso era uma coisa que eu até depois eu quero falar com vocês. Depois que eu responder as perguntas sobre essa questão de desistir e não desistir. Quem mais tem perguntas? Fala, Fátima, querida. Renata, depois que eu, por exemplo, que eu preparei tanto o de amendoim quanto o tofu, aí eu coloquei na prensa, deixei prensado antes, né, daí temperei,
e coloquei na prancha. Quanto tempo eu vou deixar ele? E eu deixo ele na geladeira ou eu deixo ele fora? Ô, Quanto Fátima, tempo você... assim, ó, quando eu coloco na prensa ou na forma, primeiro, depende da temperatura. Como agora tá muito quente, se a gente deixar fora da geladeira, ele vai entrar em processo de fermentação. O que não é bom, o que não é ruim, né? Ele vai trazer todo aquele sabor gostoso da fermentação e tal. Mas tem que ficar de olho para não fermentar demais e não estragar o queijo. Eu gosto de deixar na geladeira e eu gosto de ir apertando a prensinha, tá? E às vezes eu chego a deixar um dia lá dentro, vou apertando devagarzinho, vai escorrendo a água e tudo mais. E aí fica bem compacto. Ele é diferente daquele que a gente prensa com a mão ou que a gente prensa com a pedra, né? Na verdade, você vai escorrer o máximo de água que você conseguir antes, né? Ou com a pedra, ou com o que você estiver usando, antes de você colocar na prensa. E aí você pode deixar na geladeira, agora que está muito quente, e vai rosqueando lá. Aí depende do jeito que você quer, se você quer ele mais com um pouquinho mais de água, com menos água e tudo mais. Teve uma vez que eu fiz um tofu, eu prensei tanto, que depois eu tive que, na hora de fazer a receita, botar um pouquinho de água, de tão duro que ele ficou. Ai, ai. Respondeu, Fátima? Boa tarde, boa noite. É que travou, eu não consegui ouvir o final. Mas você não ouviu o final? Você falou que você fez um tofu uma vez que você prensou. Eu prensei ele tanto, mas tanto, que quando eu fui fazer a receita, que era um requeijão, ele tava tão duro que eu tive que colocar água, eu tive que botar leite para poder ele... Entendi. Não respondeu sim, Joia. Então tá. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Diga, Primeiramente, Paty. boa noite. Boa noite, querida. Eu entrei um pouco atrasada. Então, eu não consigo, eu sempre quis fazer, né, o tofu, eu ainda não fiz porque eu não acho a soja orgânica. Então, eu queria saber, assim, se caso eu quiser fazer essas que a gente compra a granel mesmo, como ela vai cozinhar, se tira todas essas coisas ruins que tem, né? Assim, ó, vamos lá. Infelizmente não tira, tá? Uma soja que ela é transgênica, a transgenia tá no grão, né? Então, eles mudam no laboratório o grão para ele ficar mais resistente. Não se tem estudos, gente, falando sobre os efeitos da transgenia ainda no nosso corpo. Isso é um negócio muito novo, né? Tem algumas pessoas falando, mas o que se sabe é que a planta ela fica tão resistente às pragas. Então, ninguém sabe como que isso reage no nosso corpo, tá? Pode falar, Fátima, você quer falar alguma coisa? Só a título de colaboração, como eu sou da área, tá? Só para esclarecer. Na verdade, o processo, né, de transgenia, ele é feito mais no sentido de você poder cultivar aquela planta, aquela soja, no caso, com algum herbicida que mate as ervas daninhas, né, controle a erva daninha e não mate a planta, não mate a soja, né? Então, é como a Renata falou, não existe estudos dizendo que isso é prejudicial, né? Então, ela vai, o grande problema, digamos assim, né, o maior X da questão é que daí fica vinculado, o uso daquele grão fica vinculado ao uso de um determinado defensivo, né? Que, se usado corretamente, é lógico, não se compara com o orgânico, mas se usado corretamente, ele não vai trazer malefícios, né? Porque vai ter todo o processo de carência, de tudo isso. Eu, particularmente, eu acabo usando a soja convencional, onde eu compro na casa que eu acho tudo. Então, assim, talvez pode chegar um dia que a gente tenha os estudos que aí comprovem que há algum benefício, né? Se achar orgânica, é melhor, porque ela foi desenvolvida de uma forma mais natural. Mas não achando, também não é tão prejudicial assim. Só para colaborar. É isso aí. Então, assim, ó, eu, por exemplo, onde eu compro pela internet, tá, Paty? Porque aqui onde eu moro nem soja normal tem para vender, para falar a verdade. Não tem nem a orgânica, nem a transgênica, não tem de jeito nenhum. Então, eu compro pela internet
Aí eu acho que eu compro a marca Ecobio, acho que tem duas marcas, que você coloca no Google ali, soja orgânica e não transgênica. E aí eu compro pelo Mercado Livre, a maioria das vezes eu compro pelo Mercado Livre. Então é essa questão, tá? E como é o que a Fátima falou, na transgenia tem essa questão do herbicida, então tem toda a questão a gente não sabe tudo que tem ali e como o nosso corpo reage. Se você puder comprar orgânico, é pela internet. Se não, você vai comprar esse que tem no supermercado. Agora não tem como, vou tirar o que foi colocado. Isso não existe, tá, gente? Até o pessoal tem várias técnicas para tirar agrotóxico das verduras, não sei o que. Não tira. Dá uma suavizada, deixar no bicarbonato, deixar no iodo, deixar não sei das quantas, não sei o que, mas não retira. Então, o ideal é a gente tentar comprar o negócio mais orgânico possível, senão a gente vai estar ingerindo lá uma quantidade de herbicida e tudo mais, né? Aí a gente vai para homeopatia, né, para trabalhar a tirar os metais pesados, né? Então tem várias, vocês podem procurar homeopatas que eles ajudam nessa questão de identificar esses metais pesados que a gente acaba ingerindo e aí ajudar nesse outro sentido, tá bom? Mas faz sim, tá, Paty? Faz que você vai gostar, fica bem gostoso. E aí, gente, mais dúvidas? Fala, Cris. Pode falar, querida. Eu queria saber nesse queijo de fermentação selvagem, tá. Na receita você coloca o Rejuvelac. Uhum. No caso, eu posso usar a água do kefir? Pode usar água do kefir, ou água da kombucha, ou água do chucrute, qualquer, vamos dizer assim, ele é selvagem. Por que é fermentação selvagem, né? Porque eu não controlo a quantidade de lactobacilos que tem ali dentro. Ele fermentou e eu não sei quais são os micro-organismos que foram gerados ali. Quando eu compro um probiótico, lá tem não sei quantos mil disso, não sei quantos mil daquilo, não sei quantos mil daquilo outro, milhões, né? Nem é mil. E na selvagem não tem, por isso que chama selvagem. Então você pode usar o Rejuvelac, que a gente ensina no curso, ou a água do kefir, ou a água da kombucha, ou a água do chucrute. Teve alguém que falou isso? A água do kefir quanto tempo? Mesma coisa, mesmo processo, tá? Lembrando, gente, que agora nós estamos entrando no verão. E a fermentação não tem um prazo específico, tem que ficar de olho dependendo de onde a gente mora. Se você está num lugar igual você está em Rio Claro, que é muito quente, pode ser que em 4 horas já fermente o seu queijo. Eu tô aqui em Santa Catarina, choveu, bateu uma frente fria, esfriou, pode ser que em 8 horas fermente. Então, fermentação, gente, quando a gente vai fazer os queijos fermentados, a gente dá mais ou menos ali o tempo, mas como é que eu sei que tá bom? Provando. Eu vou lá, pego a massa, experimento. Tá do meu paladar? Tá palatável? Tem gente que prefere uma fermentação mais forte, né? Tem gente que prefere uma fermentação mais suave. Aí você vai ter que verificar, tá, Cris? Ainda mais se você tá numa terra quente. Ok? Respondido? Cris? Renata, Fala, eu gostei da aula, da aventuria da semana, 15 dias atrás, que foi sua aula. Eu gostei. Gostou? Que bom. E você fez o queijinho? Ainda não fiz nada. Ontem mesmo nós estamos ajudando aquele vizinho, eu te falei. Agora foi irmão dela, foi para a UTI, ela chegou agora chorando. A gente foi buscar ela no hospital para fazer visita. Então, estou nessa correria ajudando o próximo. Já que você consegue fazer. Deixa acalmar as coisas. A gente está ajudando bastante vizinho. E aí, gente, mais alguma dúvida? Quem mais tem dúvida? Renata. Fala, Eliane. Eu fiz um frescal de semente de girassol. Tá. Mas o meu não ficou branco, ele ficou cinza.
Tá, ele não fica branco, ele vai ficar meio bege, ele vai ficar da cor da semente de girassol. Tá. Não, porque aquela foto, inclusive no curso você falou assim, na mentoria você falou que ele ficava mais branco, né? Então ele fica mais branco do que o outro. Ele fica mais branco do que o semente de girassol fermentado. Você já fez a semente de girassol fermentado? Não fiz, agora que eu entendi. Então é mais branco que o da semente de girassol fermentado. Quando você for fazer o semente de girassol fermentado, você vai ver que a massa fica escura. Quem aqui já fez semente de girassol fermentado? Tá, entendi. Já fez, né, Fátima? A massa fica escura, Eliane. Fica bem escura a massa. E bem picante. Eu já fiz, ficou muito bom. Só que eu fico em dúvida por causa da cor. Eu vou até tirar uma foto. Ele vai ficar. Outra coisa que vocês podem fazer, quando você vai deixar a semente de girassol de molho, vai saindo lá as pelinhas dela. O mesmo processo. Vocês podem bater com a pelinha ou sem a pelinha. Se você bate sem a pelinha, ele vai ficar mais clarinho e ele vai ficar com um sabor mais suave, tá? Eu tirei a pelinha porque quando eu coloco semente de girassol, quando eu uso farinha de semente de girassol, eu já faço esse processo. Coloco ela de molho, lavo, depois que eu faço seco, depois que eu faço a farinha. Uhum. Então ele ficou certo, porque eu achei que ele ia ficar branquinho, então ele ficou certo. Não, Eu já fiz um de semente de girassol que ele fica preto. Você já fez? Você conhece? Preto não, mas os fermentados ele fica escuro. Sei. Por quê? Porque no processo de fermentação, a semente de girassol ela muda de cor. Tanto é que quando a gente deixa fermentando, por fora fica escuro e por dentro fica uma massa clarinha. Tá? E tanto é que, por exemplo, quando a gente coloca farinha de semente de girassol no pão, dependendo dos ingredientes, ela vai ficar escura, a massa fica escura. Sim. Né? É uma farinha assim, difícil de usar, por isso. Mas é uma delícia, né? Fala a verdade, gente. Esse queijinho de semente de girassol é muito bom, né? Ficou muito bom. Eu gostei muito. Hoje eu até fiz um recheio com ele e espinafre. Ficou muito bom o recheio. Fica mesmo. Porque eu faço com ricota, mas ricota normal. E eu fiz hoje com semente de girassol. Ficou com cenoura, o queijinho e espinafre. Ficou muito bom. Ai, que delícia, que delícia. Fica muito cremoso, né? Fica muito cremoso. Se vocês deixarem ele no processo de maturação, trocando o papelzinho dele, prensa ele bastante para tirar toda a água. Eu sempre falo, né? Quanto mais água tiver no processo de maturação, mais a gente vai ter agente proliferador de bolor ali, né? Uhum. Então, se você prensar ele bastante, e colocando papelzinho, e trocando papelzinho, em uma semana você tem um queijo semi-maturado maravilhoso, viu? Por exemplo, se eu quiser temperar, eu tempero antes de colocar, assim, se eu quiser colocar, vamos supor, uma páprica defumada, né, para ficar mais vermelho. Aí eu coloco já antes de começar a maturar. Isso, você vai colocar depois que você drenar o seu queijo, todo, drenou o queijo, a massa tá pronta pra gente salgar e temperar. Ali você vai colocar páprica, vai colocar cúrcuma, vai colocar o que você quiser, tá? Entendi. Eu acho que com páprica deve ficar bom, né? Fica uma delícia, já fiz também. Fica muito bom, muito bom. O de amendoim é o mesmo processo também. Mesmo processo, todos eles. Tá, entendi. Então. Tá? Obrigada. Por nada. Quem mais, gente, tem dúvidas? E aí? E aí, Laura, inventou algum queijo diferente essa semana? Não? Vocês sabem, eu fui viajar, né?
Aí vai uma mala uma mochila de roupa e a minha malinha do computador cheia de comida, né? Eu preparei os kits, então eu preparei os kits dos bolinhos, separadinho, e eu preparei os kits dos queijinhos, principalmente dos catupiris, porque eu fui fazer pizza pro pessoal lá. Então eu levei já a parte dos secos, né? E levei as castanhas de caju, um pacotinho de castanha de caju para eu poder fazer lá. Aí eu fiz o leite de castanha de caju, não usei leite de amêndoas. Mas é uma ótima opção vocês fazerem isso, levar já semi-pronto. Mas eu tinha um queijo frescal de amendoim que eu tinha feito e ele já estava semi-maturado. Eu só enrolei no plástico filme e falei, pouco tempo fora da geladeira não vai dar nada, né? Porque o processo de maturação às vezes fica fora da geladeira, e levei o queijinho. E eu queria levar pro pessoal, pros meus compadres que moram na Chapada, né? Mas a gente ficou 2 dias em Cuiabá antes da gente ir pra Chapada. Que o pessoal de Cuiabá comeu queijo tudo. Todo mundo ia lá, ai que delícia. Aí eu falava, isso aí é de quê, né? Eu não falava do que era, não. É do quê? Aí eles diziam, não sei, mas tem gosto de queijo. Mas o que é? Aí comiam. Ninguém acertou que era de amendoim. Então, essa é uma boa ideia quando vocês forem viajar, né? Dá para levar e tudo mais, e principalmente esses que são, vamos dizer assim, semi-maturados, eles aguentam bastante. Os maturados, então, dá para levar de boa, né? Mas esse, o frescal, viajou legal, viajou de boa. E os kitzinhos, prepara os kitzinhos e leva, né? Os kitzinhos com secos. Aí no lugar é só você colocar os molhados lá, bater e faz as receitas. Foi uma ótima ideia. Eu fiz várias coisas, várias receitas lá. Renata, assim, sem maturar, quantos dias que eu posso deixar na geladeira? Uns 7 dias? Olha, Eliane, uns 7 dias fica bom. Eu já deixei até 15 dias. Aí começa a formar bolor. Se ele não vai ficando sequinho, entendeu? Qual que é... Entendi. O que você deve fazer? Você deve sempre deixar ele sequinho. Não deixa umidade nele, tá? Entendi. Quanto menos umidade tiver, mais tempo ele dura. É porque eu tenho uma vasilhinha de colocar queijo e ela já tem a gradinha. Sim. Então eu deixo, né? Mas eu deixo tampada. Então aí tem umidade. Bota papel. Porque por exemplo, tem um que eu faço de macadâmia que ele dura até 15 dias. Eu faço ele com pistache. Às vezes dura até mais. Sim, dura sim. Vai durar sim. Desde que ele esteja seco. Entende? Então, assim, no caso, por exemplo, se eu for vender, assim, é melhor eu entregar com o papel manteiga. E a pessoa sempre deixar. Deixar no papel manteiga. Agora, se você já maturou ele, se ele já chegou no processo de maturação, que ele ficou sequinho, aqui em casa já durou mais de 7 meses queijo, tá? Entendi. Aí, a hora que ele matura, assim, eu deixo ele normal na geladeira. Aí você deixa normal, mas o legal é você deixar ele embrulhadinho num papel manteiga ou naquele aquele papel marrom, papel craft lá, papel... Sei. Aquele você pode embrulhar também e deixa dentro de um pote hermético. Tá, entendi. Tá? Aí ele dura, já aqui em casa já durou mais de 7 meses. Não durou mais porque a gente comeu. Mas eu quis testar a quantidade de meses. Entendi. Aí ele vai ficando tipo um parmesão bem duro mesmo. Dá pra ralar e tudo mais, entendeu? Isso aí eu posso fazer tanto com semente de girassol como de amendoim. Você pode fazer de semente de girassol, amendoim, macadâmia, pistache, amêndoas, a oleaginosa que você quiser, tá? O maturado. Tá. É porque assim, eu fiz esse, então não fiz os outros. Entendi. Assim, agora que eu estou começando a fazer o curso, né? Porque eu sou da última turma. Entendi. Então, assim, eu não tinha o material todo para fazer. Agora que eu vou começar a seguir a ordem do curso, entendeu? Entendi. Aí eu achei esse um método fácil de
fazer, né? Esse último que a gente ferve é para fazer o frescal, aí eu já testei. Esse é muito bom, gente. Olha, eu vou dizer, eu já viu? fiz 2 da semente de girassol, só que minha dúvida foi, mas aí eu tinha visto um seu, o que você levou, não sei, parece que passou um outro dia de semente de girassol. Eu falei, gente, o meu tá igual o dela. Eu fiz no stories que você fez, aí por isso que eu fiquei com dúvida. É que às vezes a câmera acaba botando uma luz, uma coisa assim, mas a semente de girassol ele vai ficar cinza, um cinza clarinho, tá? Fica um cinza bonito, fica Isso. bonito o cinza. Entendi. Tá? Renata, Fala, Venúzia. e a questão do tofu, porque quando eu virei vegana, eu peguei na internet receita e o tofu era para ser dentro d'água. Nesse caso, continua ou não? Você pode fazer das duas formas, tá? O que eu sugiro? Se você for usar ele para fazer... Para comer lá o misoshiro, aquela sopinha, ou você vai fazer um requeijão, alguma coisa, você pode deixar dentro d'água. Agora, você pode também maturar ele. E ele vai ficar com outro sabor, tá, Venus? E fica, eu vou dizer, fica mais gostoso. Porque o sabor umami... Eu vou ter que maturar, eu não sei o que é maturar, não. É só lá adiante, né? O processo de maturação tem um módulo no curso explicando todo o processo de maturação. Mas basicamente é você ir retirando a água dele. Através de como que eu ensinei, a gente vai colocando papel e vai deixando na geladeira e vai tirando a água dele. Ele vai formando uma casquinha em volta, ele vai ficando sequinho em volta, tá? Você pode comer o seu tofu dessa forma também. Você pode guardar o seu tofu dessa forma também, ao invés de guardar na água, que é a forma tradicional de guardar o tofu. Pronto, você respondeu, agradeci. E a questão de guardar o tofu na água, eu sempre falo, né, gente? Vai botar numa água, se você deixar uma água lá 15 dias, aquela água azeda. Tem que ir trocando aquela água, né? Isso aí eu sabia. Senão, você vai pegar e vai estragar o tofu. Ele pode azedar o tofu se você for guardar na água e esquecer a água lá, tá? Ok, agradecida. Quem mais? Selen, querida! Ô, Renata. Fala, Cris. Outra coisa que eu lembrei agora. Eu fiz o iogurte grego. Depois que ele vai para a geladeira, ele fica bem firme mesmo? Fica. Ou foi o meu que... Fica firme. O meu que ficou muito... Ele fica firme e o iogurte grego, ele tá ali, ele é vivo, né, gente? É um iogurte fermentado. Quanto mais dias ele fica, né, mesmo na geladeira, ele continua um processo de fermentação. E aí, o que acontece no processo de fermentação? Ele vai ficando mais ácido, ele vai comendo o açúcar que tem ali. Então, a minha recomendação é, quando você for fazer o iogurte, no máximo 7 dias para consumir. Ele pode consumir mais tempo? Pode, mas ele vai ficando mais ácido, né? Eu aqui em casa não dura quase, eu nem faço, porque eu não tenho disciplina para aquele iogurte, não. Eu sou assim, e ele é muito forte, né? Pura castanha. Eu não consegui comer ele puro, não, porque eu nunca fui de iogurte puro, esses iogurte natural. Nunca gostei muito do sabor. Mas eu bati com morango, aí ficou bom. Não, eu bato com morango, eu gosto de comer com banana. Nossa senhora, com mamão, fica bom demais. Mas eu não tenho disciplina, não. Eu evito fazer, porque a Magali aqui come tudo. É assim, é sem brincadeira. Enquanto eu sei que tem na geladeira, eu como. Não adianta. É umas coisas que eu não tenho disciplina. Renata. Fala, Bárbara. Não sou eu, não. Sou eu, Ione. Ah, fala, Ione. Então, minha dúvida é o seguinte, eu não encontrei carragena nem na minha cidade, nem na cidade vizinha. Na internet eu achei bem caro, o preço é esse mesmo, caro, R$50, 100 gramas. E essas 100 gramas eu consigo trabalhar bem com ela?
A carragena, eu gosto de comprar, eu acho que eu deixei um lá que é da alguma coisa Palácio dos Doces, Palácio do não sei o que lá. Eu compro pela. Você colocou onde? Lá na aula tem lá a Ah, lista, sim. aonde a indicação, né? Uhum, uhum. E eu acho que o potinho é menor, tá? Não é de 100 gramas, É, não. porque eu tenho visto pela. Eu compro muita coisa pela Shopee, eu já tinha comentado isso nas Esse lives você e vai tudo, né? comprar ou no Mercado Livre ou direto Hum. no site deles, tá? Ah, sim. É Palácio dos Ótimo. Doces, alguma coisa assim. É, depois eu vou dar uma E olhadinha. dura bastante, tá, Ione? Dura É, né? Porque usa muito, pouquinho. dura bastante, porque você usa só um pouquinho, tá? Mas assim, por É, exemplo, mas eu aqui, a carragena, eu só acho pela internet. E também o agar-agar, aquele de saquinho, eu só acho pela o internet. agar-agar eu só achei pela internet também. Eu Já uso, comprei. eu já falei pra vocês, eu uso agar-agar a granel, mas aquele negócio. Eu olho, eu cheiro, eu vejo a cara dele antes de Uhum, comprar. Porque o uhum. agar-agar a granel, se você chegar lá e ele tiver com cheiro forte, corre léguas, porque aquilo ali não é É, eu comprei até da marca que você sugeriu. Entendeu? isso. Então tá tudo Comprei da certo. marca que você sugeriu, não tem dúvida nenhuma. Mas a carragena eu não estou encontrando, só pela internet Só pela internet mesmo. mesmo, tá? Não acha mesmo não. Porque Uhum. não E é eu um achei bem produto. carinho. Falei, não custa esclarecer, porque eu achei caro. Né? Na época, as coisas subiram um pouquinho, né? Porque são algas importadas. Ah, Então, eu vi até uma reportagem. Esses dias eu estava assistindo, eu vi uma reportagem que eles estão fazendo uma fazenda de algas aqui em também Florianópolis. vi. E, Também é, vi e a algo. alga, e a alga para fazer a carragena. Então, eu Uhum. acredito que daqui a um tempo a gente vai ter a carragena brasileira. Mas por enquanto, Amém. até onde eu sei, é só importado. Então fica mais caro mesmo, né? Uhum. É porque a minha intenção, eu não sei se eu já tinha comentado com você nas lives, eu comentei Uhum. que eu quero empreender nessa área. Já estou empreendendo, estou vendendo manteiga a rodo, né? Que legal, Ione! E eu fiz o queijinho de amendoim, que ele parece uma ricotinha, trouxe para a cidade onde eu estou, que é na casa da minha filha, cidade vizinha, né? E ó, aprovadíssima. E ela vai maturando, o sabor vai aliviando, né, o vinagre. Quando a gente Isso. acaba de fazer, eu senti muito o vinagre. Aí eu falei, não, tá muito. Aí eu até comentei com você no Instagram, né? Aí você me respondeu, eu dei uma secadinha, deixei ela dar uma secadinha. Menina, que maravilha. Eu fico gulosa, tá? Se eu bobear, eu como demais. Eu te entendo perfeitamente. Ó, a Laura colocou aqui, ó, Palácio do Diet Light. Ó, comprou duas Show. embalagens de 50 gramas por R$ 71, tá? Aham, tá Palácio joia. do Diet Light. É só você colocar na internet, coloca lá Carragena Uhum, imagens. Você já vai achar esse Palácio do show. Diet Light aí, tá, Ione? Eu achei na minha cidade, mas como eu não estava com outras coisas na cabeça, estava procurando o bendito amendoim, que estava difícil demais. Muito Aí estranho, eu amendoim. vi, menina, aqui tá R$ 15, R$ 18, meio quilo. Um absurdo. Aí foi onde eu perguntei para você no Instagram, que você podia usar o branco. O branco eu consegui comprar a 8, mesmo assim não tá barato, né? R$ 16 o quilo, mas como subiu tudo, Mas é né? mais barato do que as castanhas para se fazer para vender, né? Sim, sem dúvida, E sem dúvida. agora a gente Mas as fazendo esse castanhas eu processo. compro sempre pela Shopee. Eu pago na castanha de caju R$ 50 o quilo. E agora a gente fazendo esse processo do cozinhar e que não tem o resíduo, fica um Uhum. queijo gostoso e muito barato. Você já fez o queijo Acho. gourmet, que é com a Não, castanha e o aipim? não, ainda não. Eu estou em tratamento de saúde pós-Covid, né? Então o negócio está meio puxado. Mas eu estou fazendo, estou comprando os insumos, estou levando, entendeu? E a hora que eu pegar, eu vou pegar com vontade, que agora, graças a Deus, eu estou bem. Ai, que bom, que Entendeu? bom, que bom. Pegar firme. Eu sugiro para vocês, né, além de todos os módulos que nós temos, todos os meses tem uma receita e fica lá no módulo do mestre em queijos, tá?
E aí, o que acontece? Lá a gente tem o queijo assado de amêndoas, que ele é fantástico, aquele queijo assado de amêndoas. Tem o queijo gourmet, então tem o queijinho para rechear, para quem gosta de fazer aí bolinha de queijo, risoles, aquelas coisas todas. E ele é maravilhoso para qualquer coisa, naquele queijinho para rechear, né? Então, deem uma olhada, além de todos os módulos, deem uma olhada nesse módulo para essas receitas, né? E algumas outras receitas que tá lá no módulo dos queijos especiais, como o queijo coalho, que eu adoro de paixão, aquele Ah, eu tô queijo, louca pra fazer. né? Eu tô louca pra fazer. O queijo gruyère, gente, eu amo aquele queijo. Eu não faço muito ele, porque aqui na minha região é bem difícil achar o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do negócio. Aquela coisinha amarelinha lá. Enfim. O tremoço, tá? É bem... Tremoço eu comprei bastante. Tem bastante guardado lá na geladeira. Ótimo. Quem tem tremoço, gente, use o tremoço para fazer as receitas. Porque ele dá um... E aqui é barato. Aqui não é. barato. Então, aqui ele não é barato. Aqui eu nem acho Comprei tremoço. R$ 25 o quilo. Aham. Barato. Em vista das castanhas. Muito Eu já barato. comprei bastante. Então, aí você pode fazer a receita que tá lá do gruyère, que é usando o tremoço. Tem o queijo prato, que é usando o tremoço, né? Show de bola. E ele fica maravilhoso, gente. Eu não faço tanto queijo com tremoço, eu gostaria até, mas aqui, primeiro que não acha para comprar. Quando acha, é uma fortuna. Então, dia desse eu vou para São Paulo, eu vou trazer uns vídeos de conserva, assim. Aqui para São Paulo e Rio de Janeiro é mais fácil de achar. Vou ter que ir de carro. Ou de ônibus, né? E traz umas caixas, assim. Ô, Renata, aí no caso do tremoço, eu outro dia estava olhando a receita, ele em conserva? É em conserva que compra, tá, Fátima? Porque o tremoço, se você comprar ele em natura, que eu nem sei se vende em natura, mas ele tem todo um processo para tirar o amargor, para tirar toda uma parte tóxica dele. Então, quando você já compra em conserva, ele já está prontinho. Uma sugestão que eu dou para vocês, quem for usar o tremoço, né? Você vai cortar, você vai usar só o negocinho que está dentro, a sementinha que está dentro. Aquelas pelinhas, você dá uma temperadinha com azeite e temperinhos, bota ali na airfryer ou no forno, torra ela e vira um petisco crocante, tá? Joga fora a pelinha não, come elas. Até porque o tremoço é usado como petisco, né? Quem gosta de uísque adora tremoço. Isso. Então, como a gente usa só a partinha de dentro, então você não joga a pelinha fora. Você usa aquela pelinha, faz ali um petisquinho crocante, fica uma delícia. Tá? Mas olha, eu quero muito achar um fornecedor de tremoço para... A nossa dificuldade aqui é a castanha de caju. Eu fico pensando, esses dias eu tava olhando um queijo canastra, né? Eu falei, gente, eu vou inventar um queijo canastra feito com tremoço, que eu acho que vai ficar... Inventa pra nós, que eu quero enfiar as caras nisso e crescer nessa área. E aí... A quantidade de pessoas com alérgicos e diabéticos são muitos. Sim. Eu quero crescer junto, vou aproveitar esse nicho e ir pra dentro. É isso aí, Oni. É isso aí. Empreender. É isso aí, querida. Muito bom, muito bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Leia? Bárbara? Não, para mim está sendo tudo novo, né? Eu estou observando, né? Porque eu sou intolerante à lactose, por isso que eu estou fazendo o curso. Então, eu estou estudando, porque eu também faço um outro curso, eu também sou coordenadora pedagógica, tenho que trabalhar. Aí eu tiro e vou dividindo as aulas e vou assistindo. Aí eu ainda tenho aquela dificuldade que eu vou ter que assistir várias vezes. Mas eu já fiz alguns leites, estou adorando, né, para mim. Pouco, então, já fiz várias vezes, de amendoim, né, e amêndoa. E aí eu estou fazendo aos poucos e observando, que é uma área nova para mim. Delícia. Certo?
Que bom, Então, que bom, que bom. Conte comigo, tá? Eu tô sempre enchendo o saco lá no Instagram. Então, eu ia até comentar isso com vocês, gente. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem na plataforma, porque às vezes no Instagram as respostas podem ficar sem resposta, tá? Aí eu tenho tido todas as respostas. Lá na plataforma, mas às vezes a gente, o Instagram ele some com as perguntas, entendeu? Eu te entendo. E lá na plataforma a gente tem um controle certinho das perguntas, a gente recebe e-mail, então não fica nada sem É bom responder. saber. Então, o canal oficial é a plataforma, tá bom, Ione? Não que a gente não responda, mas lá pode ser que fique sem resposta, Sim, tá? tá certo. aí eu já fiz a manteiga, uma delícia. Eu já usei, já fiz aquela ricota, né? Tenho feito coisas assim devagar, né? Que Porque delícia. às vezes até aquela castanha de caju que você fala crua, né? Aqui é difícil de encontrar no Salvador. Sim. Mais a torrar, né? Não consegui encontrar aquela castanha. Você pode usar, Bárbara, a torrada sem problemas. Qual é a Eu diferença? já usei. Vai ficar um sabor mais acentuado, tá? De castanha. É isso, Tá? é isso. Mas E- como eu gosto de castanha, não fiquei. Não tem problema, Aí já né? fiz eu já fiz algumas coisas do café da manhã. Esse pãozinho de pizza que você fez para levar, eu fiz no dia. Aí teve gente aqui em casa e também experimentou pizza. Aí eu tô, né? Porque eu gosto de cozinha, mas eu tenho que estar me adaptando, que é uma coisa nova para mim. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Professora, tem uma pergunta. Pode falar, querida. Esse curso, ele é vitalício ou vocês tiram do ar? Os e-books são vitalícios. Depois que você baixar, você vai ter ele o resto da sua vida. As aulas e a mentoria, 2 anos, tá? 2 anos, tá. Não, é porque eu não sei abaixar da plataforma. Aham. E eu agora não estou podendo, porque eu não estou nem na minha casa. E aí, não, mas tudo bem, era isso que eu queria me organizar. Obrigada. Tá bom. Renata, só uma perguntinha. As manteigas, elas duram quanto tempo? Congeladas 3 meses. Na geladeira, eu gosto do sabor até 15 dias. Depois eu acho que o óleo de coco começa a ficar com aquele gosto de ranço, sabe? Já aconteceu de eu deixar a minha, porque como essa eu que estava comendo, ela começou a ficar mofada. Então, pode acontecer. Então, assim, o que eu faço aqui em casa? Eu boto porções pequenas, só eu e Marcela, a gente não come todo dia, tá? E aí, o que a gente faz? Eu boto porções pequenas no congelador. E aí, eu tiro as porções pequenas para não ter esse problema, tá? Eu sugiro você fazer isso. Vamos todo mundo ligar as câmeras pra gente fazer uma fotinha? Você liga a sua câmera, Márcia Reis, pra gente fazer uma fotinha. A Neuza também. Vamos todo mundo fazer uma fotinha bonitinha. Cadê? Bárbara, aproxima um pouquinho mais pra gente ver seu rosto. Aê, sorriam. Cadê a Neuza? Neuza, aparece aí. Todo mundo sorrindo. Tcharam, 1, 2, 3 e... Mais uma para garantir. Muito bom, muito bom. Mais alguma dúvida, gente? Eu já esclareci. Só perguntar uma coisa. Fale. O iogurte de coco, eu posso fazer com leite de avelã? Iogurte de coco. Olha, faz para experimentar. Em vez de usar o leite de coco, usar o... Faz para experimentar. Você nunca fez? Eu nunca fiz com leite de avelã. Tá, vou fazer. Então. Mas como a gente usa... É a próxima receita da... Como a gente usa ali o emulsificante, eu acredito que vai ficar bom sim, tá?
E vai ficar com um sabor bem bom, né? Avelã, tudo que bota avelã fica bom, né, gente? Tem como ficar ruim, não. Não tem como ficar ruim, de jeito nenhum. O que mais, gente? Eu posso? Oi? Acho que a Cris ia falar e saiu. Quem mais? Quem mais? Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu vou salvar essa aula agora e vou colocar lá na plataforma para que todos tenham acesso. Cris, você ia fazer uma pergunta e saiu. Diga, querida. Caí, minha internet tá horrível. Não, eu só ia perguntar se eu posso torrar todas as avelãs de uma vez e guardá-las torradas. Pode sim. Aguarda na geladeira, tá, Cris? Torrada dentro da geladeira? Guarda na geladeira, para não perder, tá? Agora no verão, então, a gente tem que guardar essas coisas na geladeira, não adianta. Começa a ficar muito eu quente. coloquei em potes e coloquei tudo na geladeira. Tem que ser, tem que ser. E não conserva mais. Na geladeira? Na geladeira, tá? A levedura nutricional também. Ah, não, a levedura nutricional não precisa não, tá, gente? A não ser que você compre muito e use muito pouquinho, tá? Então não precisa guardar não. Só a caseira. Eu minhas farinhas. A levedura nutricional caseira precisa guardar na geladeira, tá? As farinhas podem colocar, eu coloco todas na geladeira, aveia, coloco tudo. Se sua geladeira couber, eu guardo na geladeira. Ela dura mais tempo. Eu comprei até uma geladeira maior. A farinha de coco também, porque eu faço muito coco, aí aproveito o resíduo, né? Aí guarda na geladeira ou fora? Na geladeira, principalmente o de coco, porque o de coco ele tende a estragar fácil, tá? Tende a estragar facinho. Então nós vamos ficando por aqui, eu vou gravar agora, eu vou salvar a aula e vou subir depois na plataforma. Até amanhã ela vai estar por lá. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Na semana que vem a gente vai ter a última maratona do ano, né? Vão ser 4 aulas. E para vocês que já participaram, é bem parecido. A gente sempre traz alguma informação nova e tudo mais, mas é mais ou menos a mesma sequência, mas vão ser 4 aulas desta vez. E aí, se vocês puderem participar e dar o apoio, a gente agradece. Combinado? Vou ficando por aqui. Agradeço imensamente a cada uma de vocês, a confiança, as trocas, que são sempre muito ricas. E a gente se vê na próxima mentoria. A gente se vê amanhã, no café da manhã, que a gente vai fazer um pãozinho de frigideira. Bem facinho de fazer, daqueles que você mistura 3 coisinhas, bota na frigideira e fica bom. Tem mais alguma dúvida? Não? Então, Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.